la invitación. Muchas gracias por la invitación y tengo que decir que la última vez que yo hablé español fue en la última clase que yo estuve con ustedes. Entonces, si mi español no está tan bueno, ya pido y lo siento, porque no tengo practicado mucho. Entonces, si no entienden lo que digo o que hablo, por favor, levantem la mano o pongan en los chats y Katy va a ayudarme a contestar, ¿ok? Bueno, voy a compartir la pantalla ahora. Acá, déjame poner así completa. ¿Todos pueden ver? Perfecto. Certo. Yo quiero hablar un poco de este tema que Lauren me compartió, la presencia de Jesús, que Jesús camina con nosotros. Ello me preguntó sobre qué temática dentro de esta caminada yo podría compartir con ustedes. Yo tengo personalmente, y ustedes saben que las mujeres leen la Biblia con el cuerpo. Entonces, no podemos hablar de algo que no tenemos experienciado, vivido. No logramos hablar de la Biblia como una teoría que no se manifiesta, que no se materializa en nuestros cuerpos. Entonces, esta experiencia de paz tiene sido mi mayor aprendizaje en todos los últimos seis meses, desde diciembre. Yo estoy en una tormenta personal, involucrando cosas de trabajo, espirituales, familia, todo junto. Y me quedo ansiosa por muchas veces. Y este texto, cuando Jesús habla que les doy mi paz, me confronta, me viene al encuentro de una forma muy fuerte, muy impactante. Y me gustaría de compartir con ustedes algunas de las aprendizajes sobre paz que yo tengo recibido del Señor en medio de toda la tormenta que aún no pasó. La tormenta sigue, pero lo que está diferente es el corazón de Lilia dentro de la tormenta. Entonces será una experiencia de compartir algo, algunas veces muy personal, y también voy a compartir tal vez aspectos bien personales de la caminada. Entonces ya los pido perdón si parece fuera de la clase, pero no está todo adentro, ¿ok? Vamos a leer el texto y yo uso dos versículos más propositadamente, porque en verdad no es posible sacar solo de los versículos 23 para 29 sin entender el contexto general, porque está todo dentro de una situación. Entonces, yo escogí una versión de traducción que temos aquí de un grupo judío mesiánico, y yo puso esta traducción acá porque me evidenció cosas diferentes. Entonces, yo quiero compartir con ustedes. Vea cómo está. Entonces, Judas, que no es de Iscariotes, le dijo:
E por que, Senhor, te revelas a nós outros e não ao mundo? É uma pergunta muito importante para uma pessoa que traicionou Jesus logo em seguida. Pero Jesús le respondió, el que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y lo convertiremos en nuestro hogar. Vamos converti-lo em nuestro hogar. El que não me ama não guarda mis palavras. La palavra que oís não é minha, sino de mi Padre que me enviou. Pois he dicho todas estas coisas quando aún estou com vosotros. Pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quem el Padre enviará em mi nombre, les enseñará todo esto. Es decir, les recordará todo lo que les he dicho. Los que os dejo es shalom. Te doy mi shalom. No lo doy como el mundo lo da. No te molestes, ni tenga miedo. Me habéis oído decir, me iré, pero volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que yo fuera ao Padre, porque el Padre es maior que yo. Esto os lo digo também agora, antes de que suceda, para que quando suceda confieis. Não os direi muito mais, porque viene o príncipe de este mundo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Esto sucede para que o mundo sepa que amo ao Padre e hago lo que el Padre me ha mandado. Párate, vamos. Então, me pareceu que só aí é que a pergunta que Judas hizo em 22 foi contestada. A pergunta era, por que, Senhor, te revelas a nós outros e não ao mundo? Isto sucede para que o mundo sepa que amo ao Padre e hago o que o Padre me ha mandado. Opa, nos parece que não estávamos a ver esse contexto mais complexo. Então, adelante. Vamos fazer algumas perguntas, pero não quero, não vai quedar-me acá com uma exegese muito contextual nesse momento. Não quero fazer a datação, a autoria, a coisa toda que os biblistas estão fazendo todo o tempo. Pero me interessa a sequência da narrativa. Porque sabemos que o Evangelho de Juan não é um dos evangelhos sinóticos. Juan e a comunidade de Juan optam por mostrar um Jesus em seus últimos dias na terra e os milagros e coisas que ele hizo nesses dias. Sabemos também que há milagros e eventos que só Juan narra. Então, quando eu digo antes que é uma coisa que está dentro de adentro, é isso. Estamos falando da última semana de Jesus na Terra, os eventos que ocorreram na última noite. E na última noite, a última cena. E na última cena, as últimas coisas que Jesus disse para seus seguidores. E as últimas palavras para seu círculo mais íntimo. Então, é o último, de lo último, de lo último, dentro de lo último, do último, lo último, ou seja, quase como um testamento de Jesus para os discípulos. E que não empieza em lo 14, pero empieza no capítulo 13, que é a narração de la última cena.
As coisas que vão a ocorrer em la última cena estão a partir del 13. E hace muito sentido que esta conversação sobre a paz esteja dentro desta cena, desta última alimentação que os discípulos de Jesucristo fizeram juntos. Então, já vimos que quando disse na última semana, os últimos eventos, a última cena, tenía por último lavado los pies de los discípulos, está diciendo lo último discurso y dentro de lo discurso la última palabra. E está hablando para su círculo mais íntimo de conocidos, de seguidores. Não é para um grupo grandão de 120 das multitudes que seguiam Jesus. Está falando para aqueles com quem ele deseava partilhar seus últimos minutos de vida. E por que disse o que disse? Jesus está dando malas notícias para seus amigos. E esta perícopa e todo este texto é uma maravilhosa lição sobre como dar malas notícias às pessoas cercanas de ti. Jesus começou a falar sobre acontecimentos que sabia que comoveriam o coração dos discípulos, comoveriam no sentido de peso, estariam tristes, depressivos com as coisas que ele estava dizendo. Nesta narrativa, ele nos ensinou o que fazer quando estas tragédias nos assaltam. Viriam tragédias. Jesus estava entrando, sua vida foi turbulenta, sabemos, pero estava entrando em lo furor de lo furacão. Como se diz furacão em espanhol? Não sei. Em inglês é hurricane, né? Bien, huracán. Huracão, isso, graças. Então, Jesus estava entrando adentro, em o horror do huracão de sua vida na terra. Ele está ensinando-nos que não temos como interromper, parar ou cancelar o huracão que está chegando. Pero nos ensinou o que fazer quando as tragédias vêm sobre nós. Por isso que digo para vocês no princípio que é uma narrativa que habla muito para mim acerca de los 6 últimos meses que eu estou vivendo. Então, ele empieza lá em capítulo 13 dizendo, olha, mira, algumas coisas vão acontecer que não são boas. Eu vou para um lugar que vocês não podem seguir-me. E quando eu estava falando sobre isso, o coração dos discípulos começou a agitar-se. E se quedam ansiosos, porque malo Jesus habla e pergunta, mas para quem sou? Quando vai? Para onde? Com quem? E empieza a tempestade de perguntas. E Pedro, que nós outros conhecemos, o mais ansioso de los impetuosos discípulos de Jesus, estava, nós decíamos aqui em Brasil, com a corda toda. Pensa num relógio que tu tienes, daqueles antigos que tinha que, sabe? Como que mover a clave para fazê-lo funcionar e despertar. Então, quando tu movia a clave hasta o fim, decíamos que está com a corda toda. A corda toda seria esse, o máximo da potência de alarme de um relógio. Pedro está assim, está alarmado, com o máximo da potência de seus sinais emocionais.
E primeiro, quando Jesus empieza a lavar os pés de los discípulos, ele dijo, a mim não, jamais. Eu não. E Jesus disse, Pedro, tenho que lavar tus pés. E, não, não vai. Então, Jesus explica para Pedro, então ele quer tomar um banho completo. Não, 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 então tudo bem, pode dar-me um banho. E neste mesmo contexto, este mesmo agitado e ansioso discípulo Pedro disse que daria a vida por Jesus. E Jesus habla para ele, Pedro, Pedro, tu não sabes de nada. Aún esta madrugada, a última noite de Jesus, antes que o sol se levante, tu me negarás. Então, os eventos que estão ocorrendo são esses eventos que agitam o coração, são tempestades, são huracanes, olvidei a palavra de novo, pero furacones, huracanes, não? Estão ocorrendo, os discípulos não podem fazer nada, vai acontecer, como está Jesus falando, pero enquanto acontece, ocorre, a paz do coração será perdida por extremo. Jesus sabe disto. Então, eu escolho falar sobre paz para eles, em pleno ojo del huracán. Caminhar com Jesus implica aprender a caminhar em paz, independente de qualquer circunstância que esteja acercando de nós outros. Então, há algumas ensinanças que eu tenho aprendido nos últimos tempos e quero compartilhar com vocês agora. Primeiro, as tragédias ocorrem porque somos humanos, estamos no mundo e passamos por aflições no mundo. Elas vão ocorrer. Não estamos em condições de evitá-las. E Jesus estava passando por sua tragédia pessoal. Que pior situação seria que ser traicionado por alguém do círculo mais íntimo de confiança. E, por causa desta traição, ser assassinado. Uma pessoa a quem Jesus amou estava a traicionar Jesus. Jesus sabia. E não tinha nada que poderia fazer para cancelar isto, para impedir. Então, a primeira lição: tragédias vão ocorrer. Seremos traicionados por pessoas que amamos. Não temos nada que fazer acerca disto. Pero podemos fazer algo com nós outros e com nosso coração quando isto ocorre. Uma outra lição que eu, outra ensinança que eu percebo e encontro, é que parece que Jesus estava repetindo aos discípulos coisas que está dizendo a seu próprio coração. Porque ele estava turbado, ele não tinha sangue de cucaracha. Aqui no Brasil usamos esta expressão para dizer de uma pessoa que é indiferente, a nada lhe toca. A coisa está, a tragédia está lá, déjalo, que se danem todos, assim, uma coisa de indiferença, pero também de desprezo, uma coisa assim, com a situação. Então, quando alguém hace algo assim, em Brasil decimos que a pessoa tem sangue de cucaracha. É como que pode pisar e que tacar fora como basura, porque para nada presta. Jesus se toca porque se vocês recuerdo um pouquinho antes, no texto de capítulo 13, eu vou achar que deveria ter marcado, pero
Quando eu disse para os discípulos que alguém dentre vós outros vai a traicionar-me, o versículo disse, se alguém pode achar lá, encontrar a referência bíblica, pode colocar no chat, pero disse que Jesus se perturbou em seu coração. Ele habla, alguém vai a traicionar-me, pero quando habla sobre isso, seu coração se queda turbado. Este texto bíblico está dizendo isto. Então, me parece que quando a huracana de Jesus está começando e lá a parte mais pesada, densa, e pior de todo o sofrimento que ele estaria sofrendo por nós outros, não é tranquilo para Jesus passar por isso. Muitas vezes nós outros abstraímos a humanidade de Jesus. Jesus estava com nós outros como homem. As emoções humanas estavam em seu coração. E me parece que delante da tragédia que estava por venir, e ele sabendo que seria traicionado por um amigo que amava, seu coração se agita. E o que ele vai dizer está a recordar para si mesmo. Certo? Jesus enfrentou tribulação dentro do processo da crucifixão. E nesta hora que ele escolhe dizer, não permita que tu coração se turbe. Ele não habla como uma sugerência, ele habla como uma ordenança. Não permitas, está no imperativo. Então, quedar turbado é opcional. É opcional. Podemos nos quedar turbados ou não. Quando Jesus habla, não permitas que tu coração se turbe, pois por mais difícil que seja, delante das tragédias, é possível não se turbar. Então, é uma ordenança, um mandamento, e deve ser obedecido, incluso quando se está bajo a tragédia e a traição. Este é um desafio muito, muito grande. E quero reflexionar um pouco mais sobre isso no final. Outra coisa que Jesus habla, e me parece que habla para si e para nos recordar do que somos. Jesus disse, sei quem sou e sei para onde vou. E aonde eu vou, te levarei mais tarde. E vocês já conhecem o caminho. Nossas mentes limitadas nos fazem crer que não sabemos para onde vamos. O próprio discípulo Tomás disse, não sabemos aonde vai. Como podemos saber o caminho? Então, Jesus, como não sabe? Como não sabe? Claro que sabe. E vence a próxima. Tu sabes exatamente como ir. O caminho é Jesus. Ele caminha como ele anduvo. Ou seja, se tu caminha como ele anduvo, tu estás seguindo o caminho de Jesus. Com Jesus, em Jesus. A verdade tem a ver com o que sai de nós outros, em nossas palavras. A verdade é Jesus. Se nós outros hablamos como ele falou, então sabemos como ir, caminhar como ele andou, hablar como ele falou. E a vida é Jesus. Viver como ele viveu. No exemplo. Solo é possível chegar a Deus com esta triple atitude: caminhos elegidos, palavras habladas, exemplos vividos. Outra palavra de Jesus: tenham fé.
Jesus disse: se não me crees, crede ao menos em las obras. Porque se crees em las obras, harás coisas aún mais grandes. E tu não puedes hacer las obras. Se tu não puedes hacer las obras, pídeme, e eu lo haré. El Paráclito é um espírito de verdade. Es a él a quien yo os envío. No quedaréis huérfanos de consolo con la verdad. Tener fe. E por último, conoce a Deus. El que me conoce, a mí conoce al Padre. El que me conoce, a mí conoce al Padre y lo que ha hecho. El problema es que decimos que conocemos a Jesús y no tenemos intimidad con Dios, el Padre. Eso es lo que hicieron los discípulos. Por eso tenían miedo. No creemos que el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Por tanto, la perspectiva de que Jesús iría a partir los desesperó, porque no comprendieron que la presencia de Jesús con ellos no era somente una presencia física y temporal, era una presencia para todo el presente. E agora quero compartilhar com vocês um pouquinho desta perspectiva de viver no presente. Não sei se para vocês todos, pero em Brasil, a ansiedade está se tornando uma epidemia. Já se hacen estatísticas dizendo que Brasil é o país mais ansioso do mundo. Está em lo topo das estatísticas globais. E sim, entendemos e compreendemos a ansiedade, o que é, entendemos que é o contrário de la paz. É o antídoto. Se tu queres paz, o antídoto da paz é a ansiedade. E se tu queres quedar ansioso, então não se quedarás com paz. É impossível ter as duas coisas juntas. Ou ansiedade ou paz. E algumas coisas importantes sobre a ansiedade, que a ansiedade alimenta a impulsividade e causa um efeito dominó de moralismo, juízo, fundamentalismo, pensamento e ações radicais e promessas vazias, inconsistência entre o discurso e a prática. Se rememorarmos as atitudes de Pedro durante esta cena, veremos que todo está aí. Primeiro, quando Jesus fala, eu vou a partir, vou para um lugar que vocês não podem seguir-me, papapá, e Pedro vai, muito esperto, muito moralista, não, Senhor, assim não, para onde vas? Nós vamos. E Jesus fala, não puedes, habla, não puedes seguir-me. E diz, eu vou a seguir-me, eu vou a seguir, me dou a vida inteira por ti, e vou. Atitudes radicais. E hace promessas vazias. Porque dizem que vai dar vida por Jesus e em la mesma noite, antes do sol sair, Pedro negou Jesus 3 vezes. E sabemos que Pedro é o melhor exemplo de discípulo ansioso que temos entre os 12. E a ansiedade de Pedro nos ensina muito sobre como não fazer as coisas. Como não fazer as coisas. Se nossos temperamentos e personalidades não são tranquilos e serenos, como acontecia com Pedro, nossa espiritualidade estará aliena de aparência e não de essência. Isto é importante porque se nós reconhecemos que somos ansiosos, que temos a tendência de sermos precipitados, de fazer as coisas
e pensar depois, temos que reflexionar sobre nós mesmos e fazer a seguinte pergunta: será que não necessito de uma terapia? De um profissional de saúde mental para ensinar-me como refrear, como caminhar e respeitar as etapas do processo? Então, tenho seis considerações finais sobre as enseñanças. Primeiro, que temos que aprender ser humilde. Jesus chamou a atenção sobre o simbolismo do lavatório de los pés. Podes entender o exemplo de humildade que acabo de deixar? Em outras palavras, foi isto. Então, se pensa que Jesus sabe que a hora viene chegando, sua tormenta personal vai se tornar mais grande que toda a sua vida. E neste momento, ele não está elaborando ou planeando como fugir de los soldados, de los sacerdotes, de los judíos, de los rabinos de sua época. Não está tentando construir uma equipo de defensa para protegerlo. Não. O que hace é outra coisa completa distinta. Saca uma bacia, uma toalha, senta e empieza a lavar os pés de los discípulos. Em la hora de la tormenta, Jesus escolhe lavar os pés. E sabemos que há um simbolismo gigante em isto, de humildade, pero sobre também, e nunca, talvez, nunca miramos com esta perspectiva que eu apresento agora. Em la hora de la tormenta, que vai ser? Pá, ser humilde. Aquilo que destaquei antes, que a tragédia viene, não há o que fazer. Ser humilde, acéptalo. Os terapeutas hoje estão cargados de orientações psicológicas sobre viver o luto, viver a perda, viver o momento triste é assumir: estou triste, estou magoado, estou entristecido, estou depressivo porque aconteceu isso, ocorreu isto. Esta é a humildade, reconhecer os sentimentos em el coração que não são tão positivos como nós outros gostaríamos que fossem. No segundo ponto, não hagas promessas que não puedas cumprir. Se Simão falou, quero dar minha vida por ti, Jesus responde, me negarás antes que cante o gallo. Não abra a boca para falar basuras. Escolha, prefira calar. Melhor calar do que falar promessas vanas. Terceira, quando estou sendo traicionado por quem amo, o que fazer? Jesus se sentiu perturbado. Está aí a referência que eu buscava. 13, de 10 a 21. Estava profundamente perturbado quando verbalizou isto. E ele indicou ao traidor. Viva-lo. Viva-lo o quê? A humildade que acabamos de falar. Estar perturbado é uma condição humana. Jesus hizo lo que los psicólogos hoy orientan a hacerlo. Está triste, reconozca, asuma, diga, estou triste por esto. Está em luto, perda de algo, de alguém. Assuma, vívalo, dígalo. Fui traído, fui traicionado por meu amigo,
estoy entristecida até la muerte. Habla, porque hablar sobre isso é curador. Sana el corazón. Não resolve o problema. Tu não vais a impedir a traição, pero vai estar em paz com tu coração, porque reconheceu lo que difícil era ter uma pessoa a quem amou e esta pessoa traicionou. Não negocies o amor. É muito curioso como Jesus coloca esta palavra de amor. Vocês serão reconhecidos se amarem uns aos outros dentro deste contexto todo. Porque Jesus sabia que sem amor, os discípulos não poderiam sobreviver, suportar, permanecer, perdurar. E ele apresenta isto como um mandamento novo: amar uns e outros, uns a los outros. Seremos reconhecidos por la qualidade de amor que mostramos ao mundo que temos uns por los outros. E neste amor, incluso os traidores, os traicionadores. Jesus nunca deixou de amar Judas por la traição. Jesus nunca deixou de amar a Pedro por sua negação, nem a Tomás por sua dúvida. Ele respeitou as limitações humanas que a personalidade humana tem, as inconsistências que nós seres humanos temos. Pero ele dijo também: guarda minha palavra. Ustedes serão reconhecidos se são meus seguidores, se vos amarem e se guardarem minha palavra. O que passa é que muitas vezes nos olvidamos das palavras de Jesus. Isto nos impede de fazer melhor, de sentir melhor. Outra coisa que Jesus disse, e que é uma lição na aprendizagem, que podemos extrair de aí, parecerá que estamos solos. Recuerda-te que ele disse: estarei com vosotros por pouco tempo, e me buscareis, pero não me encontrareis como antes. Ou seja, nestes momentos de tempestades, de huracanes, muitas vezes hacemos orações e rezamos, pero a sensação que temos é que Deus não está nos ouvindo. Jesus disse que isto é normal. Pero temos que fazer o quê? Guardar as palavras. É a palavra que eu disse: não sereis huérfanos. Estou lhe enviando o Paráclito e a paz. Parece que estamos solos, pero não estamos. E quando nos quedarmos irritados, ansiosos de nossos corações de que estamos solos, Deus não está me ouvindo, não temos que não temos que atentar para o que nossas mentes estão dizendo, pero o que Jesus disse primeiro: estou enviando o Paráclito e a paz. Tu não estarás huérfano. Confia nisto, guarda a palavra. Esquece, olvida todo que está agitando tu mente e atravessando e tirando tu noites de sonho. Confia em lo que eu estou dizendo, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não hablo palavras vanas, não hablo mentiras.
E a última coisa que Jesus falou, né? O Paráclito, que te recordará e te ensinará. Mateus não, é João mesmo. João 14, de 25 a 27. Ele disse que o Espírito Santo, como nós vimos na leitura, 25 a 27. Este Espírito Consolador lhes ensinará todo isso. Ele lhes lembrará ou trará a sua memória aquilo que eu disse antes. E muito me inspira as palavras de la poesia, do poema de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Todo passa. Deus não cambia. La paciencia lo logra todo. Al que tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios es suficiente. Eleva el pensamiento, ao cielo se eleva. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesucristo le sigue com gran rendição. E passa lo que passe, nada te asusta. ¿Ves la gloria del mundo? Es vana gloria. No hay nada estable en ello, todo pasa. Desea las cosas celestiais que sempre perduram. Fiel e rico em promessas, Deus não cambia. Ámalo como se merece. Imensa bondade. Quem detiene a Deus, aunque passe por momentos difíceis, puesto que Deus é su tesouro, não les falta nada. Solo Deus é suficiente. Eu tenho duas perguntas aqui para reflexões, pero antes eu me gostaria de respirar um pouco estas palavras em nossas vidas. Mesmo que minha história seja uma história de uma tradição protestante evangélica, muito me encanta a experiência dos místicos. Então, estou sempre muito apegada com Teresa de Ávila, São João da Cruz, Francisco de Assis e todos os outros místicos que a história cristiana registrou e construiu nossa história de espiritualidade. E me parece que Teresa de Ávila obedeceu exato do que Jesus estava dizendo. Porque se eu digo, quem vê a mim, vê ao Padre. Estou unido a mi Padre, pero ustedes estão unidos a mim. É muito interessante isto, porque o que passa é que quando Jesus vai enfrentar sua tormenta personal e que seu coração se turba, a primeira coisa que eu disse é, eu digo, é, o Padre me enviou a vocês. Eu sei quem sou. Eu sei o que estou fazendo aqui, acá. Vocês devem sentir o mesmo. E quando ouviram disto, repitem, hablem para si mesmo. Então, é muito curioso que o que passa é que as dúvidas de los discípulos têm que ver com o facto de eles desassociar Jesus do Padre. E Jesus tem que recordá-lo para eles. Eu e o Padre somos um só.
quem conoce a mim, conhece ao Padre. Se vocês tiveram acesso a mim, também tinham acesso ao Padre. E por que estão assim tão temerosos se eu vou agora? O Padre continua com vocês, sigue com vocês. E muitas vezes somos dominados por ansiedade, por desespero, em nossas tormentas personais, porque vivimos uma vida de conhecimento de Jesus oral. Pero, quando se conhece a Deus com a alma, com o ser, com todo o ser, palavras como as de Santa Teresa saem do coração. Ella dijo, nada de turbe, quem a Deus tem, nada lhe falta. E se estudamos a biografia, sabemos o que ella passou para dizer o que dijo. Correto? Não é? Não passou pouca coisa? Na história de São Juan de la Cruz, também a mesma coisa. Quanta tormenta eles e persecuções eles enfrentaram, traições, perdão-me, traições do sistema eclesiástico, de seus líderes. Não é fácil. Tu estás em uma posição dentro da comunidade de fé e tu tens que estar submisso às autoridades eclesiásticas. E algumas vezes parece que a autoridade eclesiástica está pouco importando com a espiritualidade ou com a necessidade das pessoas. E muitas vezes tu estás no meio e tem que obedecer um superior que não está preocupado. Ou quantas vezes na história da igreja vivenciamos isto? 2000 anos de esto, não é? Quantas vezes tivemos que brigar, combater, pelear com nossos superiores, muitas vezes, para mirar a necessidade do povo que estamos a pastorear. Na nossa história cristiana, que é comum, não interessa se é protestante ou católico ou não, vivemos isto todo o tempo. O sistema muitas vezes nos traiciona, pero quem a Deus tem e tem intimidade com Deus, nada lhe falta. Nada lhe falta. Então, eu vou encerrar, eu vou terminar já, pero quero deixar duas perguntas para pensarmos e, quem sabe, compartilharmos algo, que são estas acá. Que coisas estou fazendo hoje que me impedem de aprender a paz que Jesus me ensina? E o que está em meu poder fazer para experimentar a paz que Jesus me ensina? Então, o que estou fazendo que me impede? E o que puedo fazer para experimentar esta paz? En estes tempos de ansiedade extrema, aprendermos a viver com serenidade dentro do huracão. Amém? Final